Boa noite, amado, amada no Senhor Jesus. Agradecemos por você deixar que a palavra de Deus entre na sua vida neste momento. Hoje nós queremos meditar sobre o texto do Evangelho de João, onde os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com a porta fechada. E Jesus aparece no meio deles. Iniciamos esse momento de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar a Deus os nossos pecados, reconhecer que a morte de Jesus, o ressurreto, tem significado para mim e para você. Falemos com o nosso Deus nesse momento. Querido e amado Pai Celestial, nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia e do Teu amor. Temos vivido uma vida distante daquilo que Tu esperas de cada um de nós. Temos pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por isso, Senhor, recorremos à Tua infinita misericórdia, pedindo o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Se esta é a tua confissão, se arrepende verdadeiramente de seus pecados, se crês em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, como ministro da palavra, chamado e ordenado, estendo a você o perdão dos teus pecados. Perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 148. O qual está escrito assim: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Falemos com o nosso Deus em oração.
Todo-Poderoso Deus e nosso Pai, concede que nós que celebramos a ressurreição do Teu Filho, possamos, por Tua graça, confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é o Senhor e Deus de nossas vidas, através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ainda com as nossas Bíblias abertas, agora abrimos o texto sagrado do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Onde leio: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiveres, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ouçamos ou cantamos junto, louvando ao nosso Deus neste momento.
a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Que a ação do Deus Espírito Santo conduza a mim e a você no meditar da palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, no texto que acabamos de ouvir, nós percebemos que os discípulos de Jesus estavam no lugar com as portas trancadas, abalados pela crucificação e morte de seu mestre. Eles tinham medo dos líderes judeus, temendo que estes também fossem persegui-los e matá-los. Este receio é humanamente compreensível. Hoje somos nós, os seguidores de Jesus, somos nós os discípulos. Acontece que muitas vezes vivemos igualmente atrás de portas fechadas, com medo ou por comodismo, isolados na nossa própria religiosidade. Mesmo hoje, com o isolamento social devido à Covid-19, estamos muitas vezes isolados da fé. Parece que nós não se interessamos por Jesus. O Jesus, sim, o Jesus da Páscoa, o Jesus da Semana Santa, o Jesus que se sacrificou na cruz para a salvação de todos, para a minha salvação, para a sua salvação. Nós fomos chamados para o testemunho, mas muitas vezes não o vemos. Esquecemos muitas vezes que o chamamento foi porque devemos.
a este mundo, mesmo que ele mostre desinteresse por Jesus, a mensagem de amor e de perdão de Jesus é o único caminho para toda a humanidade. O texto diz que, de repente, Jesus apareceu no meio dos discípulos, aterrorizados, e aquele local estava com as portas trancadas. Ao ouvirmos hoje essa mensagem, Jesus se faz igualmente presente em nosso mesmo online, ou quando estamos na igreja, onde sua palavra é pregada, onde nós podemos ouvir as palavras de Jesus. A igreja, irmãos, não é um clube de pessoas interessadas em falar sobre um homem chamado Jesus, como muitos pensam. Ela é, isto sim, um corpo, onde as pessoas falam com Ele e contam com Ele no seu dia a dia, divulgando o Evangelho Salvador. Olha que interessante, a aparição de Jesus, de que nos fala o texto do Evangelho, acontece no primeiro dia da semana, portanto no domingo. Assim, acontece também na sua segunda visita àqueles discípulos. Desde então, os cristãos reúnem-se para seus cultos e reuniões de oração aos domingos, relembrando que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, dias depois do sábado dos judeus. Mas aqui nós precisamos ter um ponto de consideração. Onde há a presença da palavra de Deus, mesmo que seja numa segunda-feira, eu sou convidado a estar diante de Jesus, porque eu pertenço a Ele. Jesus sauda seus discípulos com as palavras: que a paz esteja com vocês. Com essa saudação, Ele tira todo o receio de seus amigos, de seus discípulos. Eles ainda se sentem envergonhados de o terem abandonado na hora mais difícil de sua vida. Mas com a saudação da paz, Ele lhes transmite seu perdão, sua reconciliação. A seguir, Jesus passa a dar-lhes uma tarefa, uma única tarefa: assim como o Pai me enviou, assim envio vocês. Portanto, os que são enviados têm a autoridade da parte de Jesus. Assim como Jesus seguia sempre as ordens do Pai, assim somos desafiados a falar da vontade de Jesus às pessoas que estão à nossa volta, ou nas redes sociais, mas tem que ser a vontade de Jesus, e não a nossa vontade. A mensagem que devemos divulgar consiste em falar do amor de Deus, que destrói as obras do diabo, para que possamos exercer sua ordem. Jesus diz que receberemos o Espírito Santo se vocês perdoarem os pecados de alguém. Esses pecados são perdoados, mas se não o perdoarem, eles não são perdoados. Essa tarefa delegada a cada um de nós
que somos de Cristo, não é fácil. Por isso talvez nós vemos a sonolência do nosso povo. Por isso é que precisamos do auxílio do Espírito Santo. Viram que o texto nos fala expressamente do perdão dos pecados? Por isso que recebemos o perdão dos pecados na absolvição, pronunciada em todos os nossos cultos. Também recebemos seu perdão ao participarmos da Santa Ceia. Mas, irmãos, cada um de nós podemos ser portadores deste perdão. Quando alguém está fragilizado, precisando de uma palavra de auxílio, de amor, de perdão, podemos estender o perdão, pois fomos chamados por Jesus. O que nos impede? Quando nós vemos que na primeira visita de Jesus, os seus seguidores que ali estavam reunidos, Tomé não estava presente. Ele diz aos seus irmãos: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com os meus dedos, e não puser a mão no lado dele, não vou crer. Ele quer convencer-se pessoalmente, não aceita o testemunho alheio. Por isso quer que Jesus se apresente a ele, do mesmo modo como ele se apresentou aos outros, mostrando o sinal dos pregos nas mãos e também o seu lado. De modo semelhante, irmãos, muitas pessoas esperam assim, como Tomé. Mas devemos lembrar que Tomé teve que esperar 8 dias, ficando na sua insegurança e incerteza, na dúvida, por muito tempo. A fé não é algo que se consegue por esforço próprio. Se fosse assim, conseguiríamos tê-la rápido em nossas vidas. Mas ela é um presente de Deus, que nos é concedido pelo Espírito Santo, mediante a vida na comunidade, que ouve a voz de Jesus. Que bom que Jesus não fecha a porta para ninguém. A mesma oportunidade que aconteceu a Tomé, acontece também a cada um de nós. Mesmo que as portas estejam trancadas, é só olhar hoje o nosso culto online. Notemos, irmãos, qual foi a reação de Tomé quando viu a Jesus, quando ouviu a Jesus. Ele exclama: meu Senhor e meu Deus. Isto é uma exaltação, é um reconhecimento sincero da sua fé em Jesus, como Filho de Deus. Nós percebemos que Tomé usa 2 vezes a palavra meu. É uma demonstração que Jesus também o aceitou, apesar de todas as suas fraquezas, todas as suas dúvidas. Nos relatos bíblicos após a ressurreição, vemos que Jesus se dedicou bem pessoalmente a certas pessoas. Ele se encontrou com Maria Madalena e lhe dá a incumbência de dizer aos outros que ele estava vivo. No mar de Tiberíades, ele se dirige especialmente a Pedro, dando-lhe a ordem de apacentar as suas ovelhas.
E no texto de hoje, ele fala com Tomé, ele fala comigo e com você, dizendo: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Amados no Senhor Jesus, o relato do evangelista João sobre essas duas visitas de Jesus aos seus discípulos é testemunho que Jesus viveu entre nós e continua a viver do nosso lado. Por isso, assim como ele estava presente naqueles dias, também se faz presente hoje. Ele continua vivo em nossas igrejas, em nossos lares, em nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Tomé e os outros discípulos. Se você tiver alguma dúvida, creia que Ele pode transpassar as portas do seu coração, ou melhor, de sua mente, que na maioria das vezes barra a aproximação de Jesus. Ele sempre chega e bate, como agora está fazendo a mim e a você, mas Ele não força. Antes continua pedindo que você o deixe entrar, para Ele poder ser seu amigo, seu irmão, seu Senhor, seu Salvador. Peço a Deus que você o receba hoje, assim como Tomé, e também você possa exclamar: meu Senhor, meu Deus. Amém. Que a ação bondosa de Deus Espírito Santo convença a mim e a você a deixar que Cristo conduza as nossas vidas. Neste momento, oramos ao nosso bondoso Deus. Santo Pai, aqui estamos, Senhor. Mais um final de semana, após a ressurreição do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos o Teu povo, temos as nossas dificuldades, mas que bom, Senhor, que a Tua palavra vem a nos mostrar os nossos erros, a nos dar a oportunidade de repensarmos, mudarmos a nossa história em relação a Ti e em relação ao nosso próximo. Pai bondoso, que possamos lembrar daqueles que vão completar mais um ano de vida, na certeza de que Tu estás abençoando a cada um deles, que eles possam olhar para o alto, Senhor, e perceber todo o Teu amor, toda a Tua bondade em suas vidas. Continuamos, Senhor, pedindo por aqueles que estão afastados da Tua palavra, longe da mesma, que cada um de nós possamos ser mensageiros da Tua palavra, que possamos espalhar essa palavra que salva a mais pessoas. Motive a cada um de nós, Senhor, para sermos realmente a luz para este mundo. Ser presente com os enfermos, com aqueles que estão em tratamento, Senhor. Te agradecemos também por aqueles que estão se recuperando da Covid, Senhor. Algumas famílias passaram momentos difíceis e estão Te agradecendo, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade em suas vidas. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda estão no sofrimento, que o Teu amor esteja sobre eles, orientando também, Senhor, aos médicos e a todos os profissionais da área da saúde, para que cada um destes, Senhor, seja uma bênção na vida daquele que sofre.
Olhamos também, Senhor, por todas as nossas autoridades, que possamos realmente dobrar os nossos joelhos, ao invés de criticarmos, Senhor. Pedir que o Senhor mude a maneira com que eles agem, que eles possam favorecer os menos favorecidos do nosso país, que parem com essa briga que não leva a lugar nenhum, mas que possam se centrar naquilo ou para aquilo que foram eleitos, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Desperte no coração de cada um de nós o compromisso com o Teu reino, que possamos estar dispostos a vir à Tua casa, com segurança, é claro, seguindo todas as orientações das autoridades, mas que sejamos dispostos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Muitos de nós não temos condições, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Por isso, continue também a dar empenho à Tua igreja para continuar transmitindo os cultos online e assim mais pessoas possam ser alcançadas. É o que nós te pedimos, Senhor, colocando a nossa vida em Tuas mãos sempre, em nome de Jesus. Amém. Ele nos ensinou a orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Engraçado, né? Todos nós estamos com a porta fechada neste momento de culto. Parecido muito com o texto do Evangelho que nós ouvimos e meditamos. Mas qual a porta que precisa ser aberta realmente? A porta da igreja? A porta da nossa casa? Ou será a porta do nosso coração? Ou melhor, da nossa mente? Deixando que ali Jesus esteja conduzindo a mim e a você, para que cada um de nós possamos ser uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Pense nisso. Nós estamos agradecendo o compromisso de cada um de vocês. Sim, é importante, já que nós pedimos a contribuição, a oferta de vocês, e vocês aceitaram o desafio e estão ofertando, nós agradecemos o empenho de vocês, mensalmente, se empenhando em manter a palavra de Deus para nós e para todas as pessoas. Continue, nós estamos deixando o QR Code, o Pix, código 55 99 107 35 25. Faça a sua oferta, seja generoso para que a palavra de Deus chegue cada vez mais a mais pessoas. Desejo a você, a sua família, um abençoado domingo, uma semana abençoada. Que Deus abençoe a você. Boa noite e neste momento louvemos ao nosso Deus.